Vamos falar um pouquinho, Luciano, todo esse amor e a paixão, né, que o Flamengo inspira. Tem como você comentar para a gente um pouquinho sobre isso aí, sobre essa imagem também? A gente sempre que representa bem a paixão do flamenguista, né? Cara, o amor, a paixão que o Flamengo inspira é algo meio que inexplicável, né? As pessoas, os anti falam que é por causa da Globo, é a Globo que isso, a Globo é aquilo. Só que o Flamengo já era considerado a maior torcida do Brasil lá nos anos 60, e a Globo veio surgir em 65, né? Bem antes disso já haviam pesquisas de época mostrando o Flamengo como a maior torcida, né? E assim, claro que na parte que a TV, né, que a televisão ela se expandiu pelo Brasil, né? A televisão ganhou força no Brasil, que foi nos anos 80, foi justamente naquela fase que o Flamengo viveu, né, esplendorosa, né? Para muitos a maior era, a maior fase da história do clube. Claro que isso influencia, né? A formação de novos torcedores, essa paixão toda. O Flamengo também, desde o início, né? Embora hoje as pessoas falam, né? O clube da Zona Sul, da Gávea, não sei o quê. Só que quando a prefeitura do Rio cedeu o terreno da Gávea lá para o Flamengo fazer a sua sede, não era como é hoje. O Rio Antigo era diferente. Aquela área ali era uma área que tinha até favela, pô, entendeu? Não era como é hoje. Não era uma área nobre, uma área rica, uma área top do Rio de Janeiro como é hoje. Então, assim, o Flamengo sempre teve ligado as suas raízes assim às classes menos favorecidas, né? A classe trabalhadora. Então, o Flamengo jogava sempre nos subúrbios, né, do Rio. Então, atraía mais essa população, a classe trabalhadora, os menos favorecidos. E essa paixão pelo Flamengo, esse amor, é algo, assim, inexplicável. Tem uma revista onde o clube lançou uma revista oficial. Eu até tenho alguns exemplares aqui que eu guardei, e que falava vários assuntos legais e tal. Aí uma das revistas fez uma publicação à época falando de o que te levou a ser rubro-negro, o que te levou a ser Flamengo, né? Aí tinha ali algumas opções, né? Influência de familiares, a torcida, as cores, tal, várias opções ali, né? Cara, e assim, é difícil você responder assim, porque tudo bem, você pode ter um parente que te influencia ali e tal, mas a paixão, o amor é uma coisa que nasce ou não, entendeu? As pessoas podem te influenciar por uma coisa que você não vai seguir aquilo. Então, eu acho que essa paixão que o Flamengo desperta, esse amor que o Flamengo desperta, esse fanatismo, essa loucura que o Flamengo desperta nas pessoas, é algo assim que eu não consigo explicar, porque é no Brasil inteiro, né, cara? Você vê que quando o Flamengo foi campeão, a gente falou muito de 19 hoje aqui, mostrou vocês comemorando. Cara, em Manaus foi uma coisa de louco. Você vê no Acre, Rondônia, Roraima, né, quando o Flamengo ganhou essa Libertadores, quando ganha outros títulos também, você vê que é uma coisa assim, estarrecedora, né? A paixão que o Flamengo desperta é uma coisa que é difícil você explicar, né? É algo difícil de mensurar, né? Aí eu conheci uma pessoa que uma vez falou que tem a ver com a cor, porque a cor vermelha, as crianças têm tendência a escolher, a cor vermelha chama atenção e tal. Eu falei, discordo totalmente, porque você vai. Então, uma criança paulista é diferente, porque ela prefere o Corinthians e o Corinthians é a camisa branca. Entendeu? Eu acho que uma mistura de tudo, entendeu? O Flamengo, eu acho. Eu tenho um poeta, um escritor que uma vez escreveu algo que o Flamengo se deixa amar por todos, né? Igualmente, algo parecido assim. Eu acho que é isso. Eu acho que essa coisa das nossas raízes populares, né? Essa coisa ligada à classe trabalhadora também, que é a maioria do nosso país, né? As classes menos favorecidas, tal, desde o início ali, né? Jogando nos subúrbios, tal. Acho que isso criou uma identificação com o povão, né? Um clube de massa, clube do povo, né? Então, acho que é isso que gera essa gigantesca torcida aí de mais de 40 milhões de apaixonados, né? Agora, o nível dessa paixão, o nível desse amor é algo que eu não sei explicar, assim. Eu não sei explicar nem por mim, quanto mais essa loucura que o Flamengo desperta nas pessoas. É uma religião, né? O Flamengo é mais que um clube, né? É uma religião. Isso aí, muito bem falado, Luciano. Foi de verdade, cara. Isso aí emociona qualquer um que a gente vê que acontece, né, cara? O cara realmente deixar de comprar o leite em casa para ir ver o jogo do Flamengo. Principalmente hoje, né, o João? Só queria falar com você. Tá acontecendo muito aí, né, que essa elitização do Flamengo, né, principalmente do Maracanã, dos jogos do Flamengo até fora do Maracanã. O Flamengo vai jogar em Brasília, os ingressos caríssimos, que tira um pouco essa galera que o Luciano comentou aqui, né, que é o povão, que é a massa, que sempre acompanhou o Flamengo, que enchia as gerais antigamente aí,
que você acha, Jonas? E esses preços do Maracanã? Tentaram agora baixar um pouquinho os preços em alguns jogos do brasileiro no final aí, só que a gente sabe que realmente são preços que fora da realidade, né, do torcedor brasileiro. Comenta um pouquinho pra gente aí, por favor, Jonas. Cara, é triste, né? Tipo, o que mais a gente escuta, assim, como torcedor, é simplesmente a própria diretoria. Vem a público também e fala, poxa, o clube também tem custos, o elenco também, aí quer elenco milionário com, tipo, ingresso barato. Isso eu acho um erro também, que a diretoria também expressar esse, praticamente não com essas falas, né, mas dá para entender, né? Então, recente agora, a gente com jogos assim que com certeza o Maracanã estaria lotado e eles simplesmente não abaixaram os ingressos. Aí depois de várias manifestações na internet, rede social, essas coisas, né? E próprio também as pessoas aí da comunicação, que mais é influente aí com o Flamengo, dando a voz, cara, abaixaram, simplesmente começou o Flamengo ter 60, 64, e tipo assim, 64 mil, mas não foi o preço ainda acessível, assim, que a gente fala que o povão, né? Porque hoje você chegar para ir no Maracanã, cara, tipo, por baixo aí, 200 conto, tranquilo, entendeu? Se o cara for comprar o ingresso, dependendo que ele longe ainda, para ter transporte, chegar lá, poxa, quer tomar um negócio, comer alguma coisa, o cara vai estar voltando em plena quarta-feira para casa, sabendo que gastou 200, 200 e pouco, entendeu? Então fica meio complicado até ele estar, tipo, mais vezes no estádio. Sendo que antigamente aí e antigamente que eu digo recente, né? Os ingressos eram bem mais baratos, mas depois que começou a aumentar tudo, aí parece que o Flamengo manteve aquele padrão. Porque quando abaixa, não abaixa assim, relativamente num preço acessível, para falar assim, vamos botar o povão, né? Onde que eu acho que é a grande maioria que lota os estádios. Então mas eu acho que tudo é política, cara. Porque você vê várias revoltas assim, tipo eu praticamente, poxa, morando ali do lado praticamente, Botafogo ali, cara, todo jogo tá lá, todo jogo, sábado, domingo, meio de semana, pô, e quando você chega numa semifinal de um campeonato, uma final de um campeonato, pô, você vai comprar o ingresso, cara, tipo, os preços absurdos, e você mesmo sendo sócio, que tipo assim, eu cheguei a dividir o sócio com os amigos lá, né, o Diamante, cara, mesmo assim, aquela grana por mês e, poxa, abrir uma semifinal, os preços eram absurdos. Pra gente que era Diamante, imagina pra galera que tava ali, tipo, que não tem o plano tal, que espera um público geral que é dificilmente abrir, né? Acho que começou a abrir agora mais por causa da facial, né? Aí tem algo assim que consegue abrir, mas mesmo assim, cara, é inviável um torcedor hoje que não seja membro do clube assim ativo, né? Que eu digo sócio, ele conseguir ir numa final de campeonato. Então, os preços são absurdos, cara. É algo assim que eu acho que infelizmente não vai baixar, vai manter sempre nessa briga aí. Eles dão umas estouradas algumas vezes, vai, reduz, mas não reduz tanto. Porque sempre eles frisaram, quer ter um elenco assim, como que o Flamengo coloca ingresso a R$ 10, R$ 15, com o elenco que tem? E, tipo assim, não é nós, a gente, torcedor, assim, que deduz que eles estão falando, não, eles falam isso daí. Teve presidente, dirigente, os caras falam isso daí, que não tem como, que é inviável, que eles tentam fazer o máximo. E a gente, como torcedor, que quer sempre estar lá, quer estar torcendo, quer estar curtindo o nosso time, querendo ou não, é o lazer, aquele lazer que a gente vai para se divertir mesmo. Igual você falou, muitas das vezes o cara, é, tipo assim, eu acho que a maioria aí que está no chat, vocês que acompanham aí, os amigos aqui da bancada, quem nunca foi assim, pô, em um jogo, sei lá, um de Libertadores ou semifinal de alguma coisa, fala assim, caraca, esse jogo eu vou comprar um manto novo. Cara, eu vou comprar uma camisa.
Vou chegar lá, vou comprar um boné, cara, pô, entendeu? Sempre tem essa. Tem os supersticiosos, né, que tipo assim, na final eu sou um deles que procuro ir sempre com a camisa, né? Então não sai da minha cabeça isso daí também. Mas outros jogos vira e mexe, cara. O que você vê de pessoas ali entrando, subindo a rampa, lá dentro do Maracanã com as bolsas, aí imagina o que o cara não gastou, entendeu? Às vezes, igual você falou, pessoas que já tá lá, quer aproveitar, já compra a camisa, já faz tudo, aquele pacote, mas fica ali 2 meses, 3 meses sem estar frequentando o estádio, porque os preços são absurdos mesmo. Realmente. E a gente vê que essa paixão flamenguista, né? Você falou que é difícil explicar, até o Luciano estava comentando, né? Que é por causa da coisa da camisa vermelha e tal, e isso é difícil explicar. O Flamengo realmente é um fenômeno da natureza, é uma coisa, é uma força sobrenatural, cara, que isso aí é incrível, cara. O que o Flamengo leva, o que o Flamengo faz. A gente tem aqui imagens, infelizmente as imagens estão ruins, né, cara? Do ônibus do Flamengo lá, né, imagem de dentro, antes um pouquinho de acontecer o embarque, o Flamengo chegando no aeroporto, e o torcedor ali, né, fanático, tá sempre ali, tá apoiando, tá brigando pelo Flamengo e lutando, e de repente tampa na porrada um com o outro, porque é Flamengo, o cara fala uma merda que ele não gosta, tá um pouquinho alta a cabeça no álcool, aí, porra, é foda, isso aí acontece, a gente sabe que é o dia a dia do torcedor, a gente, porra, a paixão é coisa impressionante. A gente vê aqui mais também do Aeroflá, né? O Flamengo um pouquinho antes de sair, já está lá a torcida brasando, fazendo a festa. Isso é bonito pra caramba, como aconteceu, né, em 2019, quando o Flamengo foi buscar o Mundial lá contra o Liverpool, né? Infelizmente a gente não conseguiu ganhar o jogo, mas foi aquele jogo que vocês até comentaram hoje na live, um jogo importante, um jogo brabo. Teve também o jogo da Libertadores, né? Que o Flamengo, porra, fez o Aeroflá do mesmo jeito, quando o Flamengo ganhou o Brasileirão também, lá ainda em Lima, e quando chegou no Brasil, foi aquela festa, aquela coisa de maluco, trio elétrico, e todo mundo em cima do trio elétrico, torcedor lotando as ruas do Rio de Janeiro. A gente vê que realmente é uma coisa absurda essa paixão nacional. Né? Eu queria até fazer uma menção aos que os colegas falaram antes, do que é ser Flamengo, que até um texto que eu sempre vi assim, sempre gostei desse texto, esse pequeno texto, né? Que eu acho que resume muito o que é ser Flamengo, né? Que é mais ou menos assim: Flamengo não se torce, Flamengo se vive, se respira, se ama, mesmo quando dói. Então, o Flamengo é isso. A gente já passou por muita coisa ruim, né? Assim, mesmo quando doía na gente, quando a gente sofria, e a gente é Flamengo, cara. Nas horas boas e nas horas ruins. E as horas boas continuem por muitos anos, né, cara? Que a gente já passou por muita coisa ruim também, e a gente, nosso amor pelo Flamengo sempre... Eu acho que nessas horas até cresce mais ainda, né? A gente quer defender. Exato. A instituição, a gente está ali, pô, quando está naquela fase braba, a gente fica puto e falar recentemente, né, por exemplo, aquela de 2000, quando entrou aquela diretoria e começou a arrumar o clube, a gente sofreu pra caramba, cara. E a gente aguentou firme ali, a gente sabia, e poucas torcidas aceitam fazer isso. Hoje em dia a gente vê os outros clubes em situação difícil e a gente vê até torcedor falar, pô, se aparecer uma diretoria igual foi a do Flamengo, falar a verdade para a torcida, jogar real, a gente vai comprar ideia. Às vezes eu vi os corintianos falar isso, entendeu? Só que a gente, na prática ali, a gente foi sacaneado, mas a gente sabia que estava no caminho certo, né? Que a nossa hora ia chegar, e chegou, né? E espero que continue isso, que a gente ganhe títulos, e o que a gente merece, cara. Porque nas horas ruins, a gente estava ali junto, sempre teve. Todo mundo aqui, pessoal do chat e a torcida. E esses eventos, né, a Aeroflá, principalmente esse muito bonito de hoje, assim, o Aeroflá da final Libertadores, eu acho que o Andinho mencionou,
pô, aquele, para mim, foi o mais impressionante. Assim, foi uma coisa assim de emocionar mesmo. E, pô, o cara via aquilo ali, velho. Pô, ele tem que dar. Ele tem que morrer dentro de campo, cara.